E durante todo o mês de março, a Difusora está promovendo uma série de entrevistas, de podcasts, uma série de... A gente está fazendo aqui, nessa programação especial, recebendo mulheres que se destacam aqui em Manaus e no Amazonas, nas suas áreas de atuação. É uma forma, gente, da gente celebrar, da gente homenagear e inspirar outras mulheres e homens também, né? Essas mulheres que são vencedoras, essas mulheres que estão aqui para mostrar que através de esforço, elas conseguem, de muito esforço, na verdade, elas conseguiram conquistar o seu espaço, e a gente está aqui para valorizar essas figuras que atuam nas mais variadas áreas. E a gente está hoje aqui recebendo, como parte dessa nossa programação, elas têm o poder, dessa campanha da Difusora, elas têm o poder, porque afinal de contas elas têm o poder de mudar o mundo, e a gente está recebendo aqui hoje a psicóloga, escritora Gisele Mello, que é especializada em terapia de casais. Ela ministra palestras, workshops sobre relacionamentos e confiança, tem formação, é neurocientista, tem formação em sexologia e é neurocientista do comportamento pela PUC, né, a Universidade de São Paulo, e já está atuando em Manaus. Você já está radicada em Manaus há muitos anos já, né, Gisele? Já sou manauara. Já é manauara? Já. Já aprecia o valor de um x-caboquinho? Com certeza. Tá certo. Gisele, seja bem-vinda e boa tarde para você. Obrigado aí pela presença aqui na Difusora, viu? Poxa, Daniel, eu que agradeço o convite e me sinto muito feliz e honrada em estar aqui representando as mulheres do Amazonas. Certo, obrigado. Gisele, você está lançando agora um livro. Me empresta o livro aqui, por favor. Você está com um livro aqui, que é o Traição, um manual para lidar com a dor. Né? Reconstruir o amor e evitar a traição. Eu já começo te perguntando, então, já que a gente está aqui para falar desse teu trabalho, que é voltado, você obviamente é psicóloga, atende as pessoas das mais variadas, com as mais variadas demandas e necessidades, né, na terapia, mas a gente está aqui para falar especificamente do seu trabalho com a terapia de casais. Então te pergunto assim, quais são os problemas mais comuns que levam os casais a procurar essa tua ajuda profissional? Sem dúvida nenhuma, e é exatamente por isso que eu escrevi esse livro. A traição é o problema número 1 que leva as pessoas à terapia de casal. Em segundo lugar, a gente tem problemas financeiros. Problemas financeiros levam assim muitas pessoas ao consultório, porque o casal acaba tendo grandes conflitos em detrimento de problemas financeiros. E a criação dos filhos também. Olha só. Uma questão que leva muitas pessoas ao consultório. Eu acho interessante você falar isso, Gisele, porque são coisas que na época do início de um relacionamento, ninguém se toca e a gente não é nem ensinado a pensar nessas situações. São coisas que vão nortear a vida do casal, né? Vem cá, como é que vai ser a sua contribuição financeira para o casal? Porque tem muito casal que, eu acho que se funciona, se foi acertado e se o casal está ok com aquilo, ninguém tem nada a ver com isso. O meu dinheiro é meu e o teu é nosso. Né? Tem gente que vive assim e tudo bem. Tem gente que não, olha, me ajuda, que eu te ajudo, isso aqui você paga essa conta. Né? Enfim, e a gente não discute essas coisas quando do início de um relacionamento, porque é paixão, ninguém está nem pensando nisso e acaba, infelizmente, tendo que conviver com isso e com as consequências disso anos depois, né? Eu sempre falo, Daniel, assim, você assinaria um contrato importante sem ler? Não, né? Mas no casamento, a gente entra e assina um contrato sem ler, porque a gente precisa fazer contratos psicológicos dentro de um casamento e isso não é discutido, isso não é de forma alguma debatido, então você não sabe quais são os teus direitos, teus deveres, né? Quais são os teus limites, as tuas necessidades, e isso pode prejudicar muito o casal. Certo, você vê. Que é isso que a gente está falando, né? Essas coisas realmente não são discutidas quando no início de um relacionamento. Como é que você vai criar os filhos? Vem cá, qual é a religião? Tipo, de repente ele é católico, ela é evangélica, ou enfim, é o contrário, mas a gente vai, como é que vai ser isso daí? Ninguém nem se toca disso. Não, né? Ninguém se importa mais com valores. Qual a escola que a gente vai colocar? Porque, eu quero uma escola, sei lá, militar. Não, eu quero uma escola de freira. Não, eu quero uma escola que não tenha religião. Sabe? Ninguém conversa sobre isso. Mas, Gisele, voltando pro nosso tema. Ainda há muitos tabus sobre o papel da mulher nos relacionamentos, né? Então, como é que a terapia de casais pode ajudar
a construir essas relações mais equilibradas e até a valorizar mesmo a mulher dentro do casamento? Daniel, isso é uma coisa tão importante, né? E eu fico muito agradecida por a gente ter esse espaço aqui, porque eu sempre digo que as pessoas elas têm uma dificuldade muito grande de saberem o que é uma relação abusiva. E é uma coisa muito simples, é bem simples da gente guardar. Uma relação abusiva é uma relação onde há diferença de poder. Então, eu posso tudo, você não pode nada. Nós podemos coisas diferentes. E eu vejo muito no consultório Por isso. exemplo, Gisele, para a gente exemplificar para quem está nos ouvindo. Por exemplo, eu, homem, eu posso te trair, ou eu posso conversar com outras mulheres nas redes sociais, eu posso olhar mulheres muito bonitas por aí, mas a minha mulher, ela tem que sair com a roupa que eu escolho. Ela não pode sair com qualquer roupa. Sou eu que tenho que controlá-la. Essa diferença de poder, né? Quer dizer, a mulher não pode, o homem pode tudo. Essa diferença de poder faz com que o relacionamento seja abusivo. Então, nós temos ainda muitas mulheres que se submetem a regras, né, que estão completamente erradas, que as agridem psicologicamente e que muitas vezes essas mulheres nem se percebem sendo agredidas. Elas chegam e contam tudo aquilo como se fosse algo natural. Então, muitas vezes por uma questão de dependência financeira, outras vezes por serem dependentes emocionais, ou simplesmente porque vem de gerações onde a mulher era sempre submissa e abusada. Gisele, isso continua ainda hoje? Porque a impressão, assim, nós temos culturalmente até o exemplo que você acabou de dar, a gente já pensa logo nisso, o homem traindo e a mulher sendo vítima de abuso. O contrário acontece também e é muito menor do que as mulheres passam. Tipo, há também essa diferença de poder, um desequilíbrio nessa relação. Homens passam por isso, homens são abusados também, ou não? A visão é essa, mesmo que somente, óbvio que eu acho que a maioria talvez sejam mulheres, o senso comum passa isso pra gente, pelo menos. Não é só o A senso tua comum. experiência como... Os números, né? Se a gente for para números científicos, os homens traem mais que as mulheres, tá? Os homens traem sim. Mas as mulheres também traem. Obviamente, há mulheres que traem. E como a gente está acostumado a uma sociedade onde a mulher é mais vítima que o homem, quando o homem é abusado, o que acontece é que muitas vezes ele não procura ajuda, ele não se percebe. Porque a gente não tem, por exemplo, programas falando sobre homens abusados. E que homem é esse que vai dar a cara a tapa e falar que ele se sente abusado? Porque ele vai se sentir envergonhado. Então, muitas vezes, os homens aguentam muitas coisas, passam por muitas coisas, porque o mais comum, né, aquilo que é dito de forma aberta, é a mulher ser abusada. Certo. Pode falar. Tá. Uma outra coisa que você perguntou, assim, a gente tem cerca de 65% dos homens traem contra 35% das mulheres. Então, a maior parte, homens. Mas tá? é tudo isso de mulher, então? Tem bastante mulher. mulher. Porque do jeito que a gente ouve, do jeito que a sociedade coloca pra gente, parece que não, né? Que não é um número tão alto assim. Então, pela tua experiência de consultório, mostra isso também? Sim. Você vê mais mulheres traindo do que antes? Bastante. Bem mais mulheres traindo que antes. Você recebe muitos homens lá, então, também nessa situação, assim? Também. São traições que às vezes são diferentes, tá? São traições que acontecem de formas diferentes, mas cada vez mais a mulher tem traído mais. Até por uma questão histórico-social, né? A mulher hoje ela é mais independente, ela trabalha. Então a gente tem aí mulheres que traem com mais frequência. Certo. E te perguntando assim, desses casais, Gisele, que vão até você, né? Que procuram uma terapia de casal, não só contigo, mas que procuram, né, com psicólogos aí, essa estratégia, né, para tentar salvar um casamento. Como é que essa terapia pode ajudar os casais a lidarem melhor com esses conflitos? A terapia de casal, diferente do que a maior parte das pessoas pensa, as pessoas pensam assim, a gente vai chegar lá e a gente vai fazer uma lavagem de roupa suja, né? Vai ser uma discussão. Terapia de casal não é sobre isso, né? O paciente é o casal e ele vai aprender habilidades para lidar um com o outro. Então, o casal vai aprender habilidades de comunicação, eu comunicar as minhas necessidades, eu conseguir comunicar as minhas emoções, fazer negociações, fazer acordos. Então, são habilidades que a gente vai aprendendo
que vão ajudar o casal a ter um relacionamento saudável. E conversando contigo, Gisele, você me falou uma coisa assim, que eu sou um leigo, né? Então eu vou ter um olhar, óbvio que não chega nem perto do seu, porque é a sua área, é a sua profissão, você estudou, né? E estuda muito para isso. Mas o senso comum traz o que pra gente? Que toda traição é traição e ponto, né? E você já me falou antes que não é assim. As pessoas traem por motivos diferentes, né? Então tem casais que de repente passam por uma situação dessa, que você vê uma saída, né? E há casais que não, né? Eu queria que você falasse sobre isso pra gente, porque o olhar do leigo, né? Ele fala assim, pô, traição é traição e ponto, acabou. E por que não é? Vamos lá. Traição, a gente tem várias formas de trair, né? A gente tem a traição sexual, a gente tem a traição virtual, a gente tem a traição emocional. Então, isso é a primeira coisa que as pessoas precisam saber. Trair é eu ultrapassar os limites que foram combinados dentro do meu relacionamento, eu fazer coisas que são clandestinas, ou seja, eu faço às escondidas, eu não deixo o meu cônjuge saber daquilo. E a traição, ela tem esses 3 elementos: a clandestinidade, o envolvimento emocional e o envolvimento sexual, tá? Então, se a gente tiver esses 3 elementos aí, a gente está falando de traição. Então, ou seja, não é só uma relação sexual que configura Isso. a traição, né? Vou te dar um exemplo, tá? Imagina que eu faço um gasto exorbitante de um dinheiro que é meu e do meu marido sem ele saber. Isso é um tipo de traição. É uma traição financeira. Eu fiz de uma forma clandestina algo que não estava combinado dentro do meu relacionamento e ultrapassei todos os limites, tá? Então, a traição, ela acontece de diversas formas e para que essa traição seja gerenciada de forma que o casal continue junto, a gente precisa de alguns fatores. Aquele que traiu, ele precisa, primeiramente, admitir a sua culpa, se autorresponsabilizar. Então, ele precisa dizer, olha, eu traí você, a culpa foi só minha, você não tem culpa disso, né? Ele não pode culpar quem foi traído. Em segundo lugar, ele precisa ter remorso e arrependimento genuínos. Então, assim, eu realmente... Eu tô muito arrependido de tudo que eu causei a você e eu estou disposto a mudar para ajudar você a curar essa ferida. E essa pessoa, ela não vai dizer que ela vai mudar. Ela precisa mostrar a mudança através de ações. Entendi. Então, são 3 tópicos bem simples que, se essa pessoa fizer, a relação pode continuar. Se ela não fizer, é impossível a gente continuar. Certo, entendi. É porque tem muitas... Isso é do ser humano, né? Tem muitas pessoas que, em vez de admitir o erro, acabam inventando, né, muitas desculpas para justificar o próprio erro. Tipo, a culpa é do outro, não é minha. E é difícil para algumas pessoas admitir isso mesmo. Gisele, muitas mulheres enfrentam muitos desafios para impor esses limites, para se priorizar nos relacionamentos. Até por uma questão cultural. A gente vive numa sociedade extremamente machista, né? Enfim, há séculos é isso. Então, eu te pergunto, que conselho que você dá para uma mulher que busca mais autoconfiança e busca mais respeito dentro do relacionamento? Eu acho que é uma questão bem simples, novamente, e direta. Coloque-se em primeiro lugar. A gente se colocar em primeiro lugar não é narcisismo. Narcisismo é eu me colocar acima de todo mundo, me sentir superior, querer pisar nos outros. Mas eu pensar em mim em primeiro lugar, eu me amar e me cuidar em primeiro lugar, faz com que eu tenha confiança, autoestima, segurança, para que eu esteja numa relação e não permita que o outro abuse, que o outro faça algo que seja prejudicial a mim. As mulheres, elas estão muito acostumadas, por terem autoestima baixa, a quererem agradar os homens, colocar, né, as necessidades desses homens acima das delas. E aí se tornam dependentes emocionais, se submetem a situações muito prejudiciais para a saúde delas, né? Tanto física quanto mental. Então, a gente se colocar em primeiro lugar, a gente saber quais são as nossas necessidades, a gente se conhecer, é algo primordial para que a gente tenha confiança, segurança e autoestima. Então, Gisele, vamos falar já do teu livro. Você já lançou recentemente o livro Traição, um manual para lidar com a dor, reconstruir o amor e evitar a traição. Para quem que foi feito esse livro? Quem é o público-alvo desse livro, Gisele? Público-alvo são pessoas que traíram, pessoas que foram traídas e casais ou pessoas que queiram ou estejam em um relacionamento amoroso. Porque você vai aprender aí
como se comunicar, como ter uma boa conexão sexual, como evitar a traição. E se o casal se traiu, o que fazer, qual é o passo a passo científico do que fazer para reconstruir o relacionamento. E a gente ainda tem uma parte que é para quem decidiu não continuar no relacionamento e quer se reconstruir sozinho ou sozinha. Entendi. Então tá aí, gente. Um livro voltado realmente para quem está passando ou passou, né, pela infidelidade aí no relacionamento. E para quem, como você disse agora, legal, né, tem essa possibilidade da autoajuda também. E você está com um curso também, hein, Gisele? Você está com um curso que é voltado para esses casais que passaram por essa situação de traição. Exatamente. Fala pra gente aí. Esse curso são mais de 55 aulas comigo, né? E a gente tem ali um conteúdo curso online. É um curso online. Uhum. É uma autoterapia que você pode fazer individualmente ou em casal. Ele se chama Traição Zero. E lá você vai ter testes psicológicos, questionários, exercícios, encenações, PDFs, né? Onde você vai aprender e praticar como reconstruir a tua relação após a traição. Entendi. E para te encontrar nas tuas redes sociais, Gisele, como é que faz? Esse curso aí, por exemplo, quem quer ter acesso, como é que faz? Tá, você vai lá no meu Instagram, que é @GiseleMeloPsicóloga, Melo com L só, Gisele com L só, e você vai lá e clica na minha bio, e lá você vai encontrar o curso. Exatamente. Entendi. E o livro também por lá? O livro também. É isso? Isso mesmo. Então repete pra gente, por favor. É @GiseleMeloPsicóloga com L só. Tá certo. E você continua também atendendo no consultório, né? Continuo sim, com certeza. Minha paixão. Lá tem também no teu Instagram, tem o contato pro consultório? Temos sim, temos também contato. Lá no link da bio. Tá certo. Queria que você finalizasse, então, deixando uma mensagem, Zé, para essas mulheres que buscam mais autoconfiança e respeito daí dentro da relação. É impossível a gente estar num relacionamento amoroso se a gente não se amar. Parece óbvio, né? É o que a gente sempre ouve, mas nós precisamos nos conhecer, nós precisamos conhecer as nossas fraquezas, as nossas forças, as nossas virtudes, nos valorizarmos e nos colocarmos em primeiro lugar. Tá certo. Poxa, obrigado. Eu que agradeço. Então tá aí, gente. Estou aqui com a Gisele Melo, que é psicóloga, que lançou recentemente esse livro Traição. Ela que está divulgando aqui com a gente essa terapia para casais, e um curso, inclusive, para casais que passaram e estão passando, talvez, por essa situação terrível, né, da infidelidade dentro que, enfim, quem tem filhos, quem tem família, quem tem um lar, aí você realmente sofre muito aí com tudo isso, né? Gisele, muito obrigado pela tua presença, seja sempre bem-vinda. Eu que agradeço, Daniel. Tá bom? Muito obrigada por essa oportunidade, viu? Um prazer estar aqui com você. Obrigado, prazer é nosso também.